Olá, graça e paz. É com imenso prazer e alegria estar diante de vocês para falar um pouco da palavra de Deus e alguns conceitos que nós fomos perguntados do Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Falar sobre anjos. O que são anjos? A Bíblia fala que anjos são seres etéreos, espirituais, criados por Deus, né? A palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Malak Yahvé, mensageiro do Senhor, angelos ou angelus do latim, basicamente quer dizer malak, mensageiro do Senhor. E um dos principais anjos e arcanjos primeiro é Miguel, né? Micayahu, quem é semelhante a Deus. Micael e Yahu, quem é semelhante a Deus. Miguel, ou Micail, ou Michael, ou Michel, ou Micaias, ou Miqueias, que é o nome do profeta. Tem o mesmo radical do arcanjo Miguel. O livro, tanto a Bíblia como livros apócrifos, chamados primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque, capítulo 20, versículo 5, diz que ele é patrono, guardião, protetor de Israel. O texto lá em Judas, lá antes de Apocalipse, Judas capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, fala que o diabo disputou com o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, perdão, acerca do corpo de Moshe, ou Moisés, né? Enquanto que Miguel é um anjo, um arcanjo guerreiro, Miguel, que nós vamos falar dele logo a seguir, ele é mensageiro, anunciador. Apocalipse 12, 2 fala que Miguel e seus anjos tiveram uma batalha ferrenha contra o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Gabriel, né? Gabriel quer dizer valente de Deus, o homem de Deus. Em Daniel 8,16, ele intercede acerca das orações de Daniel, protege Daniel, é um dos anjos protetores do povo de Deus, de Israel. Por exemplo, primeiro Enoque fala sobre ele, né? Aí eu vou falar sobre os 4 anjos principais, tá ok? Rafael, Uriel e Samael, o Samael. O Gabriel, ele por exemplo, no livro de Enoque, capítulo 44, ele vai falar sobre aqueles que julgam, aqueles que julgam ou contendem contra os anjos caídos, ok? Então, ele é o mensageiro, por exemplo, da anunciação, quando Maria, perdão, quando Maria anunciado que ela seria a mãe de Jesus, do Messias, foi o arcanjo Gabriel que
ele vai lá e anuncia o nascimento de Jesus, o arcanjo Gabriel. E existe o arcanjo Rafael, né? A palavra Rafael vem de Irpael, que é Rapa, quer dizer cura de Deus. Irpa, ou Irpa, cura de Deus, cura divina. O anjo da cura, por exemplo, o livro de Tobias, capítulo 5, versículo 4. Tobias, um livro apócrifo, não inspirado pela Bíblia, ok? Capítulo 6, verso 3, fala sobre esse anjo, Rafael, né? Que segundo alguns estudos diz que ele seria aquele anjo que julgou Sodoma e Gomorra e a destruiu, né? Que segundo a tradição islâmica, o Rafael, arcanjo Rafael, ele seria e tocaria a trombeta do juízo, né? Ou é chamado de sopro da verdade, que no final dos tempos ele irá trazer juízo à terra, né? Existe o anjo chamado Uriel ou Auriel, chamado de Deus. O livro de Enoque ele é chamado de Amitiel, da classe dos Nefilins, o vigilante dos caídos, né? E ele tem uma figura trazendo o sol no seu desenho, né? O Shemesh, ou seja, o Uriel seria na tradição rabínica judaica e na Cabala, ramo místico do judaísmo, aquele que contempla e que são os olhos do Senhor, os olhos de Deus. Segundo a Esdras, fala que ele seria um dos querubins que ficaram à porta do Éden, do paraíso, né? Na Cabala, o anjo Uriel, ele é chamado de Resediel. Ele seria também chamado de Metraton, ou anjo da morte, ou o anjo que liberou as 10 pragas do Egito. E finalmente o anjo Samael, ou Samael, que quer dizer veneno, Sama, partícula eu, o acusador, sedutor, destruidor, ou conhecido como Apolion no Apocalipse. É um deus com D minúsculo, um deus, uma divindade pagã, cega. Na Cabala, né, ele seria um dos 7 anjos querubins, protetores aferidor da perfeição, protetor da guarda, que ficaria ali gravitando em volta do trono de Deus. E segundo alguma tradição judaico-rabínica e cabalística, o Samael ou Samael, ele casaria com a Lilith, ou segunda esposa de Adão, segundo essa mitologia. E ele seria chamado na Cabala de Metatron, ou o anjo da morte. Seria o anjo que lutou com Jacó, Gênesis 32, 24 a 31, né? Ele é chamado Samael de a ira de Deus. E no Zefirô da Cabala, ele seria o guardador ou protetor. Na biblioteca Nag Hammadi, ele seria o terceiro demiurgo. E alguns afirmam que Samael seria o outro nome para Lúcifer, ou Reósporos, o portador da luz, aquele que traz, que leva a luz. Jó 2, verso 2,
Isaías 14, 12. E na cabala zoarística, ele, de Zoroastro, ele seria aquele que teve uma relação sexual com Lilith, e ele teria 2 filhos, Samael, Súcubus e Incubus, né? Lilith, Naamate e Eichet, as 3 mulheres. Então Samael ele teria 3 mulheres, Lilith, Naamate e Eichet. E essas 3 teriam tido 2 filhos, Incubus e Súcubus, um demônio masculino e outro demônio feminino. E na tradição sumério, acadiana e babilônica, o Samael, ou o marido da Lilith, ele seria conhecido como Lamashtu, né? Que ele teria tido 2 filhos, Hanu e Nihumug. Vou repetir. Samael, na tradição sumério-babilônia ou acadiana, ele seria conhecido como Lamashtu e teria tido 2 filhos com Lilith, Anu e Nihumug. Então estão aí os principais anjos e arcanjos.